A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Isca do Médico. Márcia, 45, é uma conhecida internista em um grande hospital em Paris. Pessoas de fora olham para ela e a elogiam o suficiente. A família é abastada. O marido é um empresário de sucesso. Os filhos são obedientes e a carreira é estável. A espaçosa casa de 3 andares na nova área urbana estava sempre iluminada e as risadas ecoavam. Mas seu coração às vezes estava vazio como um vazio que ninguém podia tocar. Seu marido, Cristóbal, estava tão ocupado que raramente estava em casa para jantar. Ele sai cedo e tarde da noite, girando em torno de projetos, parceiros, festas. Toda vez que ele chegava em casa, ele só tinha tempo de olhar para sua esposa e filhos algumas perguntas educadas e depois enfiar o nariz no telefone. As palavras doces e os olhos amorosos de seu marido no passado desapareceram gradualmente, substituídos pela distância fria das duas pessoas que moravam juntas, mas raramente conversavam. Dona Márcia não é o tipo de mulher que está acostumada a culpar. Ela passa a maior parte do tempo trabalhando no hospital. Para ela, o paciente é para onde ela envia seu entusiasmo, onde ela encontra o sentido de sua vida. Cada caso de emergência bem-sucedido, o sorriso de cada paciente quando recebe alta do hospital é mais precioso para ela do que qualquer presente. Em uma manhã de outono, enquanto registrava seus registros médicos em sua mesa, um colega de repente mencionou o nome de um ex-paciente que Márcia havia salvado alguns anos antes. O homem chamado Henrico, que estava na casa dos 30 anos na época, sofreu um grave acidente de trânsito, que parecia inevitável. Foram Dona Márcia e sua equipe que perseveraram na emergência por muitas horas, salvando sua vida. Depois disso, Henrico recebeu alta do hospital emocionado, apenas para abaixar a cabeça para agradecê-lo e depois desaparecer no fluxo da vida. Ao ouvir isso, Madame Márcia sorriu levemente. Na vida do médico, há muitos pacientes que já faleceram, mas nem todos que ela se lembra. Henrico foi uma exceção, talvez por causa de seu olhar resiliente naquele dia ou por causa de sua sincera gratidão quando saiu do quarto do hospital. Naquela tarde, quando ela tinha acabado de terminar seu turno e caminhou até o portão do hospital, de repente uma voz profunda de Henrico soou atrás dela. Doutora Márcia, você se lembra de mim? Ela se virou e viu um homem alto e forte, com um rosto sólido e um sorriso amigável. Ele é brilhante, exalando a confiança de alguém que passou por dificuldades, mas ainda permanece firme. Ela ficou confusa por alguns segundos e então percebeu que era Henrico. Em que ano é o paciente? Oh, Henrico! Ela gritou baixinho. Oh meu Deus! Você é tão diferente, tão saudável. Henrico sorriu e abaixou a cabeça em saudação. Graças ao médico. Se não fosse pelo médico, eu não estaria aqui para conversar. Nos últimos anos, tenho trabalhado longe e agora tenho a oportunidade de voltar. Quero encontrar um médico para agradecer gentilmente. Suas palavras sinceras e olhos calorosos fizeram Dona Márcia parar. Na profissão, é raro que os pacientes se lembrem dos médicos. No entanto, hoje, entre 1000 rostos, houve uma pessoa que tomou a iniciativa de voltar apenas para dizer 2 palavras de agradecimento. Eles ficaram de pé e conversaram sob uma árvore de mausoléu no portão do hospital. A história durou mais do que ela pensava. Henrico fala sobre o tempo após receber alta do hospital, as dificuldades, os esforços para se levantar, as longas viagens de negócios para reconstruir sua carreira. Ele não choramingou, ele não se gabou, ele apenas falou com uma voz calma, mas continha um charme inexplicável. Madame Márcia de repente sentiu que fazia muito tempo que não conseguia falar tão livremente. Em casa, o marido só falava sobre trabalho e, no hospital, os colegas trocavam experiências. Quanto a Henrico, ele conta histórias cotidianas, próximas e sinceras. A certa altura, ele até fez uma piada que a fez rir, algo que ela não parecia ter há meses. Antes de partir, Henrico deu a ela um cartão de visita. Trabalhei em uma construtora recentemente. Se o médico não criticar,
Espero ter a oportunidade de convidá-lo para uma refeição como forma de retribuir. Dona Márcia hesitou, mas aceitou. Naquele momento, ela de repente percebeu que seu coração estava batendo uma batida estranha. Uma batida não é para o marido, não para a família, mas para um paciente idoso. O homem uma vez cruzou a linha da vida e da morte graças à mão dela. Enquanto ela dirigia para casa, a longa estrada de repente parecia encurtada, e sua mente ainda estava ocupada com o sorriso de Henrico, aquele olhar agradecido e cheio de vida. Em seu coração, um vazio que parecia invisível por muito tempo foi repentinamente preenchido por algo novo. Mas, ao mesmo tempo, ela estava confusa. Essa agitação estava além do limite? Lá fora, a rua estava iluminada, os carros estavam apressados. Na luxuosa casa que estava prestes a entrar, seu marido ainda devia estar ocupado com o telefone. E seu coração tremia e tremia, abrindo um novo capítulo que ela mesma não poderia ter previsto. Nos dias após reencontrar Henrico do lado de fora do portão do hospital, Márcia encontrou seu coração agitado. Às vezes, ao assinar prontuários médicos ou entrar no quarto do hospital, a imagem de Henrico pisca. Ela ignorou, dizendo a si mesma que era apenas uma emoção momentânea de um médico quando viu um paciente antigo novamente. Mas quanto mais você ignora, mais óbvio esse sentimento se torna. Num sábado à tarde, depois de sair mais cedo do turno, Dona Márcia recebeu uma mensagem de texto: Irmã Márcia está livre? A irmã Henrico está aqui. Quero convidá-lo para uma refeição. Deixe-me agradecer completamente. Ela olhou para a linha de mensagens por um longo tempo, ao lado do telefone do marido que constantemente relatava notícias de seu parceiro. O Sr. Cristóbal está voando novamente hoje e provavelmente estará de volta em 3 dias. Na casa espaçosa, apenas ela, sua filha mais nova e a empregada permaneceram. Ela suspirou levemente e mandou uma mensagem de volta: Sim, estou livre esta noite. O restaurante de Henrico escolheu não um lugar luxuoso, mas um pequeno restaurante especializado em pratos do campo. O espaço é aconchegante, com cheiro de cobertura, com suaves melodias de canções folclóricas. Quando ela entrou, Henrico já estava de pé e esperando, sorrindo brilhantemente. Você está aqui? Estou muito feliz. Henrico rapidamente puxou uma cadeira para ela. Madame Márcia estava um pouco confusa. Já faz muito tempo, parece que nenhum homem fez um gesto tão simples para ela. Seu marido, o Sr. Cristóbal, tinha sido assim nos primeiros anos de seu casamento, mas depois ele estava ocupado e frio, e até mesmo seu sorriso era raro. Durante a refeição, Henrico contou mais histórias. Sua voz era calorosa, um pouco travessa e sincera. Às vezes, contando a história do andaime desmoronado. Os irmãos tiveram que consertá-lo juntos. Às vezes, ele falava sobre suas viagens às regiões central e montanhosa, onde ajudou a construir escolas para crianças pobres. Madame Márcia ouvia, ora rindo, ora rindo. Estou muito grato a você, disse Henrico, com os olhos fixos. Se não fosse por você naquele dia, eu não teria tido a oportunidade de me levantar e fazer minha vida novamente. Deixe-me chamá-lo de meu benfeitor. A pessoa que mais aprecio. Madame Márcia ficou em silêncio, seu coração despertando uma emoção estranha. Ninguém jamais havia falado com ela com olhos tão calorosos. No hospital, ela era apenas uma médica, e os pacientes muitas vezes caminhavam em silêncio. Poucas pessoas voltam para serem gratas. Henrico é diferente. Quando ela terminou, Henrico também foi espirituoso. De agora em diante, continuarei a incomodá-lo muito. Não fique entediado comigo. Dona Márcia riu. Eu não prometo, mas vamos lá, vamos ver o quanto você me incomoda. Quando voltou para casa naquela noite, Madame Márcia encontrou a casa quieta. A filha mais velha está estudando no exterior no Japão, apenas ocasionalmente fazendo videochamadas para relatar seus estudos. A filha mais nova, Marília, tem 17 anos, fazendo o dever de casa do 11º ano. Ele é muito gentil como sua mãe, raramente incomodando seus pais.
Na cozinha, a senhora Thelma, uma empregada que está com ela há quase 10 anos, está limpando. Thelma tem 38 anos. É viúva, com uma figura esbelta e um rosto gentil. Por muitos anos, Thelma foi trabalhadora contratada e membro da família. Madame Márcia amava Thelma por sua consideração, cuidado e também piedade por sua viuvez precoce. A anfitriã jantou. Thelma ergueu os olhos e perguntou: Você já comeu? Você e a Marília já comeram alguma coisa? Sim, nós comemos. Thelma riu e acrescentou lentamente: O chefe está em uma viagem de negócios de novo? Sim, como sempre, respondeu Madame Márcia baixinho, e caminhou até a sala. Na sala espaçosa, Dona Márcia sentou-se à penteadeira. Sua sombra no espelho mostra uma mulher de 45 anos. Sua pele ainda é lisa. Sua figura ainda é elegante. Mas seus olhos estão cheios de melancolia. Já faz muito tempo, ela não tem ninguém em quem confiar. E naquele momento, a imagem de Henrico apareceu novamente, um sorriso confiante, um olhar sincero, uma voz alegre. Tudo isso secretamente tocou o vazio em seu coração. O vazio que seu marido e filhos ou seus anos ocupados de carreira não podiam preencher. Algumas semanas depois, eles se encontraram novamente, por acaso, mas por acordo. Henrico conseguiu visitar o hospital, carregando uma cesta de frutas e um pequeno buquê de flores. Ele ficou no corredor e ligou para ela: Estou no portão do departamento de medicina interna. Você pode sair? Dona Márcia estava um pouco confusa. Seus colegas andavam de um lado para o outro. Ela tinha medo de ser notada. Mas no final ela saiu. Henrico entregou a cesta de flores, sorrindo espirituosamente: Eu sei que não te falta nada, mas eu ainda quero dar. Chame de coraçãozinho. Ela corou levemente e aceitou. Eu pinto demais. Não. Henrico inclinou a cabeça. Sem você, eu não estaria vivo para pintar. As palavras pareciam leves, mas tocaram seu coração. Mais uma vez, ela se viu tremendo com uma sensação estranha, querendo ficar longe e ser atraída para mais perto. Desde seus encontros, Henrico tem sido cada vez mais ativo na tentativa de aparecer na vida de Márcia. Ele costuma enviar mensagem surpresa, às vezes um desejo de bom dia, às vezes uma foto de uma refeição no canteiro de obras, às vezes uma breve piada que a faz rir. Uma tarde, Márcia estava empacotando seus arquivos quando recebeu uma mensagem: Estou perto do hospital. Você quer uma xícara de café? Prometo sentar por 30 minutos e depois sair. Ela hesitou por um momento, mas então seus pés pareceram levá-la automaticamente para a pequena loja na esquina. Henrico já estava sentado, acenado com a mão, o rosto radiante. Você está aqui? Ele gritou como um adolescente. Receio que você esteja ocupado. Quem teria pensado que você realmente veio? Eu só tenho meia hora, disse ela suavemente, sua voz tingida com uma pitada de reprovação. Meia hora é preciosa. Ele piscou. Para mim, 5 minutos vendo você são suficientes para tornar o dia de hoje memorável. Essa frase pode ter sido dita por outros, mas da boca de Henrico foi gentil, espirituosa e sincera. Madame Márcia riu, mas seu coração palpitou levemente. Eles conversaram sobre o trabalho. Ela falou sobre turnos noturnos, casos de emergência estressantes. Henrico contou sobre o trabalho inacabado em uma província distante, sobre os trabalhadores que inundaram e até mesmo as vezes em que ele passou pela ponte suspensa que abalou seu coração. Sua voz com uma pitada de humor faz a história parecer seca, mas ganha vida. No meio disso, Henrico de repente perguntou: Irmã, você já se sentiu sozinha? Madame Márcia fez uma pausa. Por que você está perguntando isso? Henrico olhou para a rua, com os olhos distantes. Eu vejo você rindo, mas às vezes seus olhos estão muito tristes. Talvez eu esteja supondo, mas eu realmente entendo esse sentimento. Ele parou por um momento e depois suspirou levemente. Eu tenho uma esposa em Atenas, Grécia. A Ariane. Ela trabalha como professora de jardim de infância. Gentil, sofre dificuldades, mas nossas vidas estão distantes.
Vou trabalhar por um mês inteiro e vou para casa às vezes. Às vezes só tenho tempo para fazer uma refeição e depois ir de novo. Eu amo minha esposa e filhos. Mas para ser honesto, não suporto a vida pacífica de uma cor. Você costuma me perturbar? A confissão de Henrico silenciou Dona Márcia. Um homem casado falou francamente sobre sua insegurança. Ela deveria ter achado ofensivo. Mas, estranhamente, ela não estava com raiva. Ela só sentia simpatia, porque ela mesma, em um casamento aparentemente perfeito, havia também um vasto vazio que ninguém poderia preencher. Você é tão direto, disse ela baixinho. Mas isso é injusto com minha esposa? Henrico sorriu fracamente. Talvez. Mas você sabe, às vezes as pessoas estão cansadas de apenas viver de acordo com a razão. Não estou deliberadamente procurando por nada de errado. Mas quando te conheço, não quero ficar confuso. Seus olhos olharam para ela profundamente, fazendo-a se afastar confusa, sua mão apertando suavemente a xícara de café para aliviar seu tremor. Nos dias que se seguiram, Henrico ainda enviava mensagens de texto e ligava regularmente. Às vezes apenas para fazer algumas perguntas. Você está cansado hoje? Não pule refeições no café da manhã e no almoço. Acabei de passar pela árvore do mausoléu no portão do hospital, lembrando-me do dia em que a conheci pela primeira vez. As mensagens são simples, mas como uma gota d'água rastejando em uma rocha. Márcia ia manter distância no início, mas de alguma forma ela esperava que seu telefone tocasse todas as noites antes de ir para a cama. Uma noite, depois de um longo turno, ela recebeu a notícia: irmã, estou em uma construção fora dos subúrbios. Há tantas estrelas aqui, eu gostaria de poder sentar com você e assistir uma vez. Ela terminou de ler e sorriu levemente e suspirou. Em seu coração, uma corda invisível estava se apertando gradualmente. Em casa, tudo permanece igual. Cristóbal estava ocupado em viagens de negócios, parando ocasionalmente e novamente. A filha mais velha, Lígia, está longe, só ligando de volta por um tempo. A filha mais nova, Marília, está ocupada estudando, raramente prestando atenção no coração da mãe. Apenas irmã Thelma. A empregada às vezes olha para ela com atenção e pergunta: tem alguma coisa engraçada na patroa ultimamente? Vendo que muitas vezes ria sozinha, Dona Márcia se assustou e respondeu sem jeito: talvez seja só trabalho. Tem um caso que está progredindo bem. Thelma apenas sorriu e não fez mais perguntas. Mas seus olhos pareciam ver um pouco. Henrico, com sua natureza poliamorosa, parece nunca ficar parado. Ele estava entusiasmado com sua esposa e filhos na Grécia sempre que tinha oportunidade. Entusiasmado com seu trabalho e persistente em tentar entrar na mente de Dona Márcia. E ela, uma mulher que antes pensava ser estável, acabou sendo o cerne dessas preocupações simples. Henrico uma vez brincou: irmã Márcia, se você não tivesse me salvado naquela época, eu teria ficado muito menos perturbado agora. Ela riu, culpando e sentindo seu coração palpitar. Não fale bobagem. Qualquer médico vai te salvar. Henrico inclinou a cabeça, seus olhos travessos. Mas acredito que se não fosse por você, eu não estaria aqui. Então, de agora em diante, eu apenas me apego a você. Não me arrependa. Madame Márcia corou e apressadamente tentou passar para outros assuntos. Mas, no fundo, ela sabia que todas as piadas haviam sido impressas, que todas as preocupações haviam invadido e que cada um daqueles batimentos cardíacos anormais havia começado a moldar um caminho que ela dificilmente poderia retornar. Chovia e empoeirava em Paris naquele dia, e a senhora Márcia tinha acabado de terminar seu turno de quase 4 horas de incidente. Todo o seu corpo estava exausto e ela voltou para casa com um humor lento. A moradia está iluminada, mas o interior ainda é um espaço frio. Cristóbal está trabalhando em Dubai todos os dias e deve retornar por uma semana inteira. A filha mais nova, Marília, estudava em seu quarto, o som da digitação no teclado intercalado com uma música suave. Irmã Thelma, a empregada, estava agachada sob a cozinha preparando um jantar simples. Olhando para aquela cena,
Ela de repente sentiu que seu coração estava quente e solitário. De repente, o telefone vibra. A mensagem de Henrico: Irmã, acabei de inspecionar a construção perto de sua casa. Está chovendo. Não é conveniente para mim ir longe. Você pode me deixar parar para tomar uma xícara de chá? Lembro-me da promessa de que não vou incomodá-lo por muito tempo. Madame Márcia se assustou por um momento. Henrico quer vir para a casa? Até agora, eles só se conheceram em cafés ou hospitais. Nenhuma vez ele pisou em seu espaço privado. Ela hesitou. Seu coração estava batendo forte. Sua mente estava lutando ferozmente. Mas então, por algum motivo, o dedo clicou silenciosamente. Ok. Mas apenas por um momento. Cerca de 20 minutos depois, a campainha tocou. Thelma saiu e abriu a porta. E viu um homem alto e forte com um grande sorriso. Sou amigo da Márcia, chamado Henrico. Olá, irmã. Thelma ficou um pouco surpresa por um momento. Mas como a patroa lhe dissera com antecedência, ela sorriu educadamente e a convidou para entrar. Madame Márcia saiu para a sala, segurando uma xícara de chá quente. Os olhos tocando Henrico. Ele estava vestindo uma camisa branca simples. O cabelo estava um pouco molhado da chuva e ele parecia nu. Mas próximo. Estou chegando rapidamente. Ela falou baixinho, tentando manter a voz calma. Temo que você mude de ideia. Então tenho que voar como uma mosca. Respondeu Henrico, um sorriso travesso e caloroso. Ele se sentou no sofá, olhando ao redor da sala espaçosa, luxuosamente decorada, mas um pouco fria. Então ele disse suavemente: Sua casa é tão bonita, mas parece que falta calor. As palavras deixaram Dona Márcia atordoada por um momento. Thelma saiu da cozinha, largou o prato de frutas e disse baixinho: Senhora, terminei de preparar o jantar. Vou convidá-la para comê-lo mais tarde. Seu olhar varreu Henrico, um pouco curioso, e então voltou para a cozinha. A atmosfera na sala de estar torna-se mais privada. Henrico tomou um gole de chá e disse lentamente: Quer saber? Quando eu estava no hospital, estava deitado na cama do hospital pensando: nunca terei a chance de ver o céu. No entanto, você salvou minha vida e, desde então, sempre quis sentar em sua casa como hoje. Parece indescritível. Madame Márcia ficou em silêncio, os olhos tremendo por um momento. Essas palavras não eram extravagantes, mas eram tão reais que fizeram seu coração apertar. Naquele momento, Marília desceu as escadas, segurando um livro na mão, e disse com voz clara: Mamãe, você está com fome? Quem é essa? Mãe. Henrico se virou, sorrindo naturalmente. Olá, sou um amigo meu. Meu nome é Henrico. Marília observou por um momento e depois acenou com a cabeça educadamente. Sim, eu te saúdo. Em seguida, foi direto para a cozinha buscar lanches, deixando Madame Márcia envergonhada. Você vê, não é conveniente aqui. Ela repreendeu suavemente. Henrico sorriu gentilmente. Você sabe, mas às vezes apenas olhando para você em sua casa, vendo que você não é mais tão duro quanto no hospital. Você é o suficiente. Madame Márcia abaixou a cabeça ligeiramente. Seu coração estava confuso. Cerca de 1 hora depois, Henrico pediu permissão para sair. Antes de caminhar até a porta, ele se virou, seus olhos se aprofundando. Obrigado por me deixar entrar no meu próprio mundo. Eu prometo que não farei nada para envergonhá-lo. Mas, irmã, uma vez que eu cruzei esse limiar, não quero recuar. Dizendo isso, ele sorriu e caminhou para a chuva. Madame Márcia ficou em silêncio por um longo tempo perto da janela. E em seu coração algo acabara de tremer. Não mais uma curiosidade passageira, mas um sonho ardente. Naquela noite ela ficou acordada para sempre. As imagens estão entrelaçadas: um marido ocupado, uma filha longe de casa, uma Marília despreocupada em sua juventude, uma Thelma silenciosamente dedicada, e Henrico, o homem que entrou em sua vida como uma chuva repentina. Deixou um gosto fresco, mas também fez seu coração palpitar. Na escuridão, ela se perguntou silenciosamente para onde estava indo. Se tinha forças para parar.
Depois de visitar a casa, Enrico pareceu encontrar uma boa desculpa para aparecer com mais frequência na vida de Márcia. No início, ele deu a Marília alguns livros sobre construção para referência. Depois enviou algumas especialidades locais e gradualmente visitou uma vez a cada poucos dias. Madame Márcia foi inicialmente relutante, lembrando repetidamente: Enrico, estou muito ocupada, não venha de repente, para que as pessoas não discordem. Enrico sorriu inocentemente, seus olhos brilhando com provocações. Estou apenas visitando você como visitar meus parentes. Você salvou minha vida. Eu te considero minha irmã. Se as pessoas têm objeções, eu apenas rio. Não me importo. Aquela voz indisciplinada combinada com o descuido superficial deixou Dona Márcia irritada e seu coração batendo levemente. Quem mais prestou atenção a isso não foi Marília, nem Madame Márcia, mas Thelma, a empregada doméstica e viúva de 38 anos cuida silenciosamente da casa há mais de 10 anos. Desde a primeira vez que Enrico abriu o portão, o olhar de Thelma parou um pouco mais do que o normal. Seu sorriso brilhante, cabelo levemente úmido, figura alta e forte e maneira alegre de falar fizeram o coração da irmã Thelma palpitar estranhamente. Fazia muito tempo, desde o dia da morte do marido, que Thelma encontrara em seu coração um sentimento de feminilidade que se extinguira. À noite, sentada sozinha em seu pequeno quarto no térreo, Thelma imaginou Enrico batendo na porta e pedindo que ela abrisse o portão. Dele perguntando despreocupadamente e sorrindo. Ela abraçou o travesseiro, pensando com admiração: se eu fosse 10 anos mais jovem, se tivesse um pouco de sorte. Mas então esses sonhos foram interrompidos quando ela viu que Enrico prestava atenção especial à sua amante. Toda vez que Enrico vinha, Thelma tinha que sair, servir chá e carregar frutas. Aos seus olhos, parecia que Madame Márcia também estava perturbada. Isso fez o coração de Thelma sufocar. Ciumento e azedo. Em uma tarde de fim de semana, Enrico voltou para casa com uma sacola cheia de presentes. Vamos lá, mangas de areia. Vamos, bolos do campo. E também há um pacote de chá de Atenas. Irmã, eu trouxe alguns presentes da cidade natal. Espero que gostem. Thelma pegou a bolsa de sua mão. Seus olhos se entreolharam. Toda a irmã tremeu e abaixou apressadamente o rosto para escondê-la. Enrico sorriu levemente. Obrigado, Thelma. Toda vez que venho, sou calorosamente recebido por você. A frase é simples, mas parece vibrar no coração daquela mulher solitária. Durante toda aquela noite, Thelma se revirou, com o coração e a mente cheios de contradições. Desejando ser como Madame Márcia e sabendo que seu status de empregada doméstica era inatingível. Enquanto isso, a senhora Márcia está cada vez mais difícil de esconder sua vibração. Enrico não apenas traz presentes, mas também encontra oportunidades de cuidar. Ele notou a toalha que ela costumava usar quando estava de plantão. Sabia que ela tinha gastrite. Então ele procurou a comida certa e às vezes enviava mensagens de encorajamento no meio de longas operações. Uma noite, quando Marília foi para a escola, irmã Thelma estava ocupada no mercado, e Madame Márcia estava sentada na sala de visitas lendo os jornais. Enrico parou de repente, segurando um buquê de crisântemos brancos. Eu vejo esta flor como seus olhos, gentis e resilientes, disse ele, sua voz meio real e meio brincalhona. Madame Márcia corou levemente e apressadamente passou para outros assuntos. Eu sou bom à tarde. Pessoas como eu tenho certeza de que muitos de vocês gostam muito. Enrico sorriu, seus olhos brilhando. Não importa o quanto as pessoas gostem de mim ou não. Eu só quero saber se você me vê de forma diferente das pessoas comuns. Madame Márcia hesitou em responder. Mas em seu coração a pergunta era como um corte de faca. Em um canto escondido no corredor, a irmã Thelma testemunhou a cena. Seu coração palpitando, sua respiração sufocando. Ela podia ver claramente os olhos trêmulos da anfitriã e ver claramente o sorriso caloroso de Enrico. Um momento de ciúme surgiu. Naquela noite, Thelma sentou-se de joelhos em seu quarto e sussurrou para si mesma: eles têm tudo.
E o que eu tenho? Eu sou apenas uma sombra. Mas meu coração também sabe vibrar. Tarde da noite, quando toda a casa se afundou em silêncio, Madame Márcia ficou acordada. Os gestos e palavras de Henrico continuavam circulando, deixando-a desconfortável. Enquanto isso, no quartinho abaixo, a irmã Thelma também se revirava e se virava, com os olhos fixos no teto. Ambas as mulheres de identidades diferentes estão indo em direção a um homem. Henrico, que traz ondas subterrâneas para a mansão que está quieta há muito tempo. Paris entra no início do verão. É quente, as chuvas repentinas tornam as ruas frescas e úmidas. Madame Márcia ainda trabalhava arduamente no hospital, e a vila ganhava cada vez mais figuras inusitadas que a pessoa observadora reconheceria imediatamente. Ou seja, a aparência regular de Henrico. Ele não vinha com pressa, mas estava presente a cada poucos dias. Às vezes com a desculpa de trazer algumas verduras frescas. Às vezes dando a Marília um livro de referência. Às vezes parando para pedir ajuda ao médico com dores no ombro. A princípio, Madame Márcia foi cautelosa, mas depois sua presença gradualmente se tornou familiar. Como um hábito inquebrável. Em uma noite quente, Henrico trouxe uma caixa de ninhos de pássaros fritos. Colocou-o na frente de Dona Márcia. Rindo, ouvi dizer que muitas vezes você fica acordada até tarde em serviço. Sua saúde é fácil. Você bebe isso. Tome isso como um pouco de sua gratidão. Madame Márcia ficou atordoada e estava prestes a recusar. Eu fiz isso demais. Estou tão envergonhado. Henrico balançou a cabeça. Sua voz firme, você me salvou. Como posso me arrepender? Além disso, quero que você seja saudável. Um dia, talvez eu precise de você novamente. Seus olhos brilhantes agitaram Madame Márcia. Ela se virou ligeiramente, escondendo sua confusão. Thelma tinha acabado de tirar a fruta e ficou parada por alguns segundos. E quando ouviu as palavras, seu coração apertou, tentando manter a calma. Ela colocou a bandeja na mesa e acenou com a cabeça levemente, convidando os dois a usá-la. Mas no coração de Thelma, uma onda de ciúmes rodopiou. Daquele dia em diante, ela não conseguia parar de olhar mais de perto toda vez que Henrico chegava. Certa vez, Henrico sentou-se com Marília na sala e perguntou sobre seus estudos. Você está estudando na classe A? Você deve gostar de matemática. Henrico estreitou sua voz provocando. Sim, eu também estou bem, sorriu Marília confortavelmente. Madame Márcia viu a cena e de repente sentiu um calor estranho. Henrico não apenas se preocupa consigo mesma, mas também cria proximidade com sua filha mais nova. O vazio deixado pelo Sr. Cristóbal por tantos anos parece estar enchendo Henrico de gestos simples. Mas Thelma olhou para a cena do canto da cozinha, como se alguém tivesse estrangulado seu coração. Ela queria sair e intervir, mas então ficou estupefata, com as mãos apertadas na toalha. O pico é nas tardes de fim de semana. Henrico chegou cedo naquele dia com um buquê de lírios brancos. Dona Márcia chegou em casa do trabalho e, quando o viu esperando no portão, não pôde deixar de se surpreender. Por que você está aqui? Ela perguntou, sua voz meio reprovadora e meio feliz. Quero surpreendê-lo, sorriu Henrico, estendendo flores. Estou muito cansado. Preciso de alguém para trazer um pouco de incenso para minha vida. Dona Márcia corou, as mãos tremendo levemente ao receber o buquê. Thelma abriu o portão, parando logo atrás dela, ouvindo claramente. Naquela noite, ela estava deitada na cama, incapaz de conter as lágrimas. Na mente de Thelma, Henrico era o homem com quem ela sonhava, mas ele claramente não pertencia a ela. Outro dia, a história estourou de uma forma inesperada. Henrico pediu a Dona Márcia que fosse a um café perto do hospital. Naquela refeição, ele usava uma camisa azul e seu cabelo estava bem penteado. Eles se sentaram em um canto escondido e tiveram uma pequena conversa. Inesperadamente, Thelma levou Marília para a escola extra naquele dia porque o carro de Marília estava tatuado. Por acaso, seus olhos acidentalmente pegaram Henrico e a anfitriã sentados em frente.
Seus sorrisos pareciam brilhar em um pequeno espaço. Seu coração engasgou. Thelma ficou em silêncio por alguns segundos e depois arrastou Marília apressadamente, para que os olhos de alguém não captassem a perplexidade em seus olhos. À noite, Thelma limpava a casa com as mãos trêmulas e muitas vezes quase deixava cair a louça. Madame Márcia notou e perguntou baixinho: Thelma, você não está bem? Thelma sorriu apressadamente e ironicamente: sim, estou bem. Talvez seja porque estou um pouco cansada. Mas os olhos de Thelma não conseguiam esconder a melancolia. Enquanto isso, Henrico está ficando cada vez mais ousado. Ele costuma enviar mensagens de texto para Dona Márcia com frases breves, mas sinceras. Você está dormindo? Está quente hoje. Lembre-se de beber muita água. Se estiver cansado, deixe-me cuidar um pouco de você. Márcia tentou manter distância no início, mas aos poucos as mensagens se tornaram um doce hábito. Um dia ela estava comendo. Seu telefone vibrou e, no momento em que vislumbrou o nome de Henrico, os cantos de seus lábios sorriram levemente. Thelma acidentalmente pegou aquele sorriso e seu coração apertou. Na pequena sala, ela se perguntou quem ela era nesta casa. Onde estou em suas vidas? Tarde da noite. Choveu muito. A eletricidade acabou e toda a vila estava no escuro. Thelma correu apressadamente para verificar o pavio quando de repente viu Henrico parado na frente da porta, com a camisa encharcada. Irmã, eu vim e vi que estava chovendo muito, e eu ia parar para ver se precisava de ajuda, disse ele, com a respiração acelerada. Madame Márcia estava lutando com Thelma no quintal, e quando viu Henrico, ficou surpresa e calorosa. E no flash de luz, a imagem de Henrico se destacou fortemente, pronta para correr para ajudá-los. Naquele momento, Madame Márcia de repente percebeu a estabilidade de que precisava há tanto tempo. Thelma também estava ao lado dela, com o coração agitado. Henrico é esperança e dor intocável. Naquela noite, quando a eletricidade foi restaurada e a casa iluminada, Henrico sentou-se com Madame Márcia por um tempo na sala de visitas, conversando ociosamente. Thelma ficou na cozinha ouvindo cada risada, seu coração triste e desamparado. Todas as três pessoas, três destinos giram em torno de um vínculo invisível. E a partir daquele dia, as rachaduras na vila aparentemente calma começaram a aparecer, apenas esperando por um evento grande o suficiente para se desenrolar. Na tarde de fim de semana, estava ensolarado após alguns dias de chuva. Na rua tranquila, o carro de luxo preto brilhante parou bem em frente ao portão da vila. O motorista abriu a porta e o Sr. Cristóbal desceu, ainda elegante e bem arrumado. Ele não avisou, apenas parou como convidado. Thelma abriu o portão, parou por um momento e depois disse educadamente: sim, o chefe está de volta. O Sr. Cristóbal assentiu ligeiramente. Vou parar para pegar alguns documentos e voar cedo amanhã. Depois de dizer isso, ele rapidamente entrou na casa como um transeunte em sua própria casa. Márcia estava sentada na sala lendo documentos médicos, ouvindo a voz do marido. Ela sorriu levemente, mas seus olhos estavam tristes. Quando você vai voltar? Ela perguntou. Assim que cheguei, peguei alguns documentos do projeto e saí. Como você e eu estamos? Está tudo bem. A voz de Dona Márcia era menor. A conversa terminou rapidamente, sem abraços, sem punhos. O Sr. Cristóbal foi direto para seu escritório. Pegou o papel grosso, voltou-se e cumprimentou apressadamente. Você deve ir agora. O carro de luxo saiu do portão, deixando um espaço silencioso. Madame Márcia assistiu. Seu coração afundou. A presença de seu marido era como uma sombra que passava e desaparecia. Thelma ficou em silêncio no canto do pátio, com os olhos complicados. Você entende por que a amante é cada vez mais facilmente movida por Henrico? Uma mulher, por mais forte que seja, precisa de calor, não apenas de material frio. No dia seguinte, Henrico parou novamente. Ele carrega um candeeiro de mesa moderno. Eu comprei para você manter no escritório. À noite, leio um livro para evitar danificar meus olhos.
Madame Márcia ficou momentaneamente surpresa. Por que você continua pensando em mim? Enrico riu, sua voz brincando, porque você é importante. Eu te devo uma vida. Então posso pagá-la pelo resto da minha vida. A frase soou como uma piada. Mas seu olhar era tão profundo que Dona Márcia perdeu os batimentos cardíacos. Thelma estava na cozinha ouvindo cada palavra com clareza. As mãos tremendo tanto que quase deixou cair o copo. O coração palpitando, ciumento e dor. Uma noite, quando Dona Márcia estava de plantão, Enrico ainda parou para trazer alguns tônicos. Vendo Thelma, ele sorriu gentilmente. Irmã Thelma trabalhou muito para ela. Se não fosse por você, irmã Márcia não conseguiria ir trabalhar com tranquilidade. Thelma abaixou a cabeça, a voz trêmula levemente. Estou apenas fazendo meu trabalho. Enrico olhou por mais tempo, sentindo-se envergonhado. Ele não percebeu, mas para Thelma, cada frase e cada sorriso que ele tinha estava profundamente gravado, tocando em seu coração com uma ilusão que era difícil de extinguir. Naquela noite, Thelma deitou-se de costas. No sonho, ela viu Enrico segurando sua mão e atravessando o vasto portão, acordando com lágrimas nos olhos. Ela se culpou. Quem é você para ousar pensar isso? Você é apenas aquele que mora nesta casa. Enquanto isso, a filha mais nova de Márcia, Marília, começou a notar. Certa vez, Marília viu Enrico dando um buquê de flores para a mãe, e Márcia apressou-se a passar para outros assuntos, dizendo que o hospital havia sido enviado por seus colegas. Mas os olhos de Marília estavam desconfiados. Marília disse para Dona Thelma: Você viu minha mãe rindo quando ela manda mensagens? Acho que algo está errado. Thelma se assustou e dispensou apressadamente. Minha mãe está ocupada com um monte de coisas. Às vezes meus colegas só perguntam a ele. Não pense nisso. Mas no coração da irmã Thelma estava confuso. Aquela menina inocente não sabia. Nem mesmo os adultos conseguiam entender essa espiral emocional. Uma tarde, Cristóbal apareceu inesperadamente. Desta vez, Enrico estava em casa e acabara de entregar a Dona Márcia alguns documentos médicos que imprimira de uma conferência internacional. A campainha do portão tocou. Thelma correu para abri-lo e viu Monsieur Cristóbal, com o coração batendo forte. Na casa, Enrico e Madame Márcia se assustaram, e ela escondeu apressadamente o papel na gaveta da mesa. Ajeitando as roupas, o Sr. Cristóbal entrou, olhou para Enrico. Quem é você? Enrico levantou-se e acenou com a cabeça levemente. Sim, sou ex-paciente da irmã Márcia e visito de vez em quando. O Sr. Cristóbal acenou com a cabeça levemente, com os olhos frios. Sim. Bom, você deveria ser grato. E outras coisas não. Sem outra palavra, ele foi direto para seu quarto para pegar algumas coisas e saiu imediatamente. O ar interno é pesado. Madame Márcia olhou para Enrico, e eles ficaram em silêncio por um longo tempo. Enrico suspirou levemente. Você vê? Meu marido não ficou nem para uma refeição. Dona Márcia cerrou as mãos, com o coração agitado. Naquela noite, quando a mansão estava em silêncio, 3 pessoas em 3 quartos diferentes se viraram. Madame Márcia pensou nos olhos de Enrico. Pensou no vazio deixado pelo marido. E seu coração estremeceu como se estivesse entre 2 penhascos. Irmã Thelma estava deitada abraçada ao travesseiro, com os olhos vermelhos de sonho e ciúme, e dizendo a si mesma que tinha que esquecer e não conseguir. Enrico em seu pequeno apartamento também não conseguia dormir. A imagem de uma mulher de 45 anos com olhos gentis, mas sonhadores, o assombra, deixando-o ainda mais determinado a se aproximar. As ondas subterrâneas naquela vila tranquila estão subindo cada vez mais. Os passos apressados de Monsieur Cristóbal, o sorriso amigável de Enrico, o olhar quieto de Thelma e o tremor indisfarçável de Madame Márcia. Está tudo entrelaçado em um labirinto onde ninguém sabe a saída. E nesse labirinto, apenas uma pequena colisão. Tudo vai explodir. A mensagem de Cristóbal era de apenas algumas linhas. Estou em uma viagem de negócios à Europa por 2 semanas.
Minha casa está cuidando disso e estou ligando urgentemente para minha assistente. Naquela noite, Dona Márcia pegou o telefone e leu várias vezes. Seu coração estava leve, mas também pesado. 2 semanas. Muito tempo, mas para ele, foi como um momento fugaz. De repente, ela percebeu que até mesmo relatar as notícias era seco. Nem uma única mensagem privada. Nem uma única pergunta para as crianças. Henrico é diferente. Assim que soube que Cristóbal estava fora, ele mandou uma mensagem com urgência: "Você está livre? Vamos sair com você para nos divertir. Você já pensou que precisa de um espaço privado? Quero levá-lo a um lugar que nunca pensei ser possível." Márcia estava nua no início. Mas depois foram as mensagens que fizeram seu coração tremer. O sentimento que havia sido enterrado por muito tempo agora ganha vida como um fogo ao vento. No final da semana, Henrico foi até lá. Ele não a levou a uma loja familiar na cidade, mas foi direto para a praia de Sansã. A longa estrada ventosa soprou lindamente. Ele tocou música suave. Sua voz era engraçada e espirituosa, fazendo-a rir mais do que o normal. "Você se sente jovem de novo?" Ele se virou para perguntar. "Você sempre fala bem." Ela repreendeu baixinho, mas seus olhos brilharam. A praia no final do verão é calma. Eles caminham juntos na areia para que as ondas molhem os pés, para que o sol da tarde tinga todo o céu de amarelo. Henrico fala livremente sobre longas viagens de trabalho, sobre os momentos em que quase caiu no andaime alto, sobre seus sonhos inacabados. Madame Márcia ouviu atentamente, sentindo pela primeira vez que um homem se abrira verdadeiramente para ela. À noite, eles comiam frutos do mar em um pequeno restaurante à beira-mar. Ele habilmente pegou cada pedaço de delícia para ela. Derramou vinho tinto em uma taça e ergueu sua taça. "Obrigado por me dar uma chance de viver novamente. Mas quero mais do que nunca ver Márcia feliz." A taça de vinho acenou. Os lábios de Madame Márcia tremeram levemente. E então tocaram sua taça levemente. "É apenas um aperto suave. Mas é o suficiente para que todos os limites do meu coração comecem a rachar." Eles alugaram uma casa de família costeira. O quarto é pequeno. A varanda olha diretamente para a areia. A luz amarela brilha aconchegante. Depois do banho, os dois sentaram-se na varanda, ouvindo as ondas batendo e ouvindo as correntes de ar. Henrico colocou a toalha em seu ombro e sua voz estava baixa. "Você está com frio?" Ela balançou a cabeça, mas seu coração tremia a cada gesto. Sentou-se mais perto, o olhar parado no rosto maduro, lindo e salgado, mas com uma solidão difícil de esconder. Naquele momento, a distância invisível desapareceu por muito tempo. Madame Márcia não é mais uma médica exigente. Não é mais a esposa de uma empresária de sucesso, mas apenas uma mulher que sonha em ser amada. Henrico sussurrou: "Dê-me uma chance de estar com você pelo menos uma vez." As ondas da costa ainda estão sussurrando e o vento carrega o cheiro de sal salgado. E então Madame Márcia assentiu levemente, fechando os olhos. Os dedos de Henrico tocaram a borda de seus lábios e mergulharam para pegá-lo com mais suavidade. Seu braço envolveu a cintura dela em seu corpo. O hálito quente que se espalhou pelo espaço circundante fez Dona Márcia queimar ainda mais. Henrico a forçou a ir para a cama e descuidadamente explorou o corpo que ele queria por tantas noites solitárias em seu quarto de motel. Naquela noite, na pequena sala de madeira, todas as divisórias derreteram. Depois de tantos anos vivendo sem graça e vazio, ela finalmente deixou de lado o chamado de seu coração. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou pela janela, brilhando em seu rosto. Henrico levantou-se primeiro, preparou um café da manhã simples, pão, omeletes, café. "Você come? Então eu vou ao mercado de frutos do mar. Compro comida fresca para você cozinhar." Ele sorriu gentilmente. Ela olhou para ele. Um sentimento estranho surgiu em seu coração. Não era uma posse apressada, mas uma atenção meticulosa, como se ele estivesse esperando por esse momento há muito tempo. Eles passaram 2 dias juntos vagando pela praia, tirando fotos comemorativas, visitando pequenas lojas casuais,
vivendo uma vida simples que ela pensava estar perdida para sempre. Quando ele voltou para a cidade, Enrico a levou de volta para a vila. No caminho, ele gentilmente segurou a mão dela e disse com voz séria: sei que sua vida não é fácil. Mas lembre-se, ainda há alguém esperando por você em algum lugar. Pensando em você. Espero que esteja feliz, Márcia. Madame Márcia estava em silêncio, doce e dolorida em seu coração, porque sabia que o caminho a seguir não seria fácil. O carro parou em frente ao portão. Thelma viu de longe e o coração de Thelma apertou. Os olhos da viúva de repente entenderam que a amante e o outro cara haviam cruzado a linha. À noite, sentada sozinha em seu quarto, Madame Márcia agarrou-se ao travesseiro e fechou os olhos ligeiramente. A imagem de Cristóbal passou por sua memória. Um marido ocupado, responsável, mas indiferente. Então a imagem de Enrico foi dinâmica e sincera e a fez vibrar pela primeira vez. Do lado de fora da janela, o vento de outono sussurrava como a voz do destino. Ela sabia que tinha acabado de entrar em um labirinto e provavelmente não havia como voltar atrás. Desde aquela viagem marítima, Márcia vive em um mundo diferente. A sensação de ser esperada, cuidada e guiada por sua mão a fez se sentir jovem novamente. Enrico se tornou uma nova lufada de ar fresco que se arrastou em todos os vazios de sua alma murcha. Eles gradualmente se acostumam a namorar como um casal de verdade. Um dia, Enrico a levou para um pequeno e discreto hotel na cidade. Um dia, ele visitou seu quarto privado no hospital, onde as luzes amarelas fracas e o cheiro de desinfetante se misturavam com um leve cheiro de perfume. Um dia ela foi mais imprudente, chamando-o para a vila enquanto Cristóbal estava fora. Esses encontros fizeram com que Dona Márcia sentisse vontade de viver um doce sonho. Preocupada e esquecendo quem ela era no mundo humano, Enrico sabia como provocar, e toda vez que ela parecia preocupada, ele sorria ironicamente: você é um médico tão bom, mas seu coração é fácil de bater por sua causa. Certo? Ela corou e repreendeu: não fale de forma diversa. Mas então seus olhos brilhantes traíram tudo. No entanto, essas datas não podem ser escondidas para sempre. A primeira pessoa a notar foi Thelma, uma empregada doméstica de 38 anos. Thelma costumava ser silenciosamente trabalhadora, mas desde o dia em que Enrico apareceu regularmente, seu coração de repente palpitou a cada batida incontrolável. A primeira vez que ela abriu o portão, seu sorriso e figura forte estavam profundamente impressos em sua mente. Ela não se atreveu a confessar. Apenas assistiu em silêncio, mas quanto mais ela olhava, mais doía. Uma noite, quando ela estava tirando o lixo, Thelma viu Enrico saindo de casa. Sua camisa um pouco esfarrapada e sua aparência era apressada e fresca. Seu coração parecia ser estrangulado por alguém. Ela abaixou o rosto para limpar. Mordeu o lábio com força. Engoliu as lágrimas. Mas seu coração acenou. Ela sabia que não tinha lugar nessa história. Mas seu ciúme ainda estava latente. Enquanto isso, Marília, a filha caçula de Márcia, também começou a ter dúvidas. Uma noite, Marília bateu na porta do quarto da mãe, com a intenção de lhe fazer uma pergunta. A porta estava entreaberta e ela ouviu um sussurro misturado com risos. A voz da mãe era suave. A voz do homem era profunda e íntima. Marília ficou atordoada, com o coração batendo forte. Quando Madame Márcia abriu a porta, Marília teve um vislumbre de um homem saindo para o corredor. Quem é a mãe? Marília perguntou, seus olhos girando. Pacientes velhos. Vamos, filho, volte para o escritório, respondeu Dona Márcia rapidamente, sorrindo ironicamente. Marília assentiu, mas seus olhos ainda estavam céticos. Daquele dia em diante, ela prestou mais atenção. Mamãe muitas vezes olhava para o telefone e ria para si mesma. Ou se olhava no espelho por um tempo extraordinariamente longo. Ou dava desculpas para estar ocupada de plantão para se atrasar. E uma vaga ansiedade despertava no coração de Marília. Minha mãe mudou? Enrico trata tudo como um jogo de aventura. E toda vez que o encontra, ele inventa um novo truque para surpreender Dona Márcia.
Quando ele mandou uma mensagem para marcar uma consulta no hotel: "Você está de plantão à noite hoje? Eu tenho uma sala de espera." Quando ela enviou uma foto de um buquê espirituoso de rosas pintadas, lindas flores, mas não tão boas quanto você. Dona Márcia estava preocupada e se viu na casa dos 20 anos. O clima nervoso de esperar pela mensagem a cada minuto a fazia se sentir como uma adolescente. Toda vez que ouvia o alarme de Henrico, encontrava uma desculpa para sair de sua mesa, seu coração batendo inquieto. Certa vez, quando conheceu Henrico na sala de plantão do hospital, Márcia quase foi pega por um colega. Uma batida repentina na porta soou. Henrico correu para o quarto dos fundos. E a senhora Márcia ajeitou a blusa e abriu a porta. Felizmente, uma enfermeira precisou assinar o papel. Mas depois que ela saiu, ela se atreveu a dar um suspiro de alívio. Henrico saiu por dentro, sorrindo e fazendo caretas. É interessante. É como um filme de ação. Sou tão desdenhosa. Não posso brincar, repreendeu Madame Márcia, incapaz de esconder o sorriso nervoso. Naquele momento, ela entendeu que tinha ido longe demais. Thelma ainda observava silenciosamente. Muitas vezes ela queria dizer algo para sua senhora, mas toda vez que via os olhos brilhantes e felizes de Madame Márcia, suas palavras engasgavam. Ela se virava e dizia para si mesma: o que uma pessoa como eu se compara a eles? Mas o sonho ainda estava latente, mantendo-a acordada a noite toda. Nos dias que se seguiram, a ausência de Cristóbal fez Henrico aumentar ainda mais. Madame Márcia dava todos os tipos de desculpas para vê-lo. Às vezes para seminários médicos. Às vezes para negócios provincianos. Thelma não se atreveu a mostrar os dentes. E Marília ficou silenciosamente desconfiada. Quanto a Henrico, ele é como um vencedor que está intoxicado de amor. Ele estava confiante de que a senhora Márcia pertencia a ele. E não era fácil se livrar dela. Mas foi então que as rachaduras começaram a aparecer. Porque neste jogo emocional, ninguém pode guardar segredos para sempre. Tarde da noite, quando Madame Márcia voltava para casa de um turno, Marília esperava na sala de visitas. A luz amarela brilhou no rosto extraordinariamente sério da garota. Mãe, você tem algo a esconder de mim? A voz de Marília tremia. Mas decididamente, Dona Márcia ficou atordoada, suas mãos inconscientemente apertando sua bolsa. Naquele momento, ela entendeu que a espiral em que vivia não seria capaz de esconder sua filha para sempre. Desde o dia em que enfrentou a mãe na sala, Marília não era mais tão inocente quanto antes. Ela observou silenciosamente cada gesto da senhora Márcia. O telefone da minha mãe costuma ser colocado virado para baixo na mesa. Toda vez que chega uma mensagem, ela sai correndo para ouvir. Quando ela entrou em serviço tarde da noite, seu rosto estava extraordinariamente radiante. Não mais cansado após um longo turno. Marília não se atreveu a fazer mais perguntas. Mas em seu coração estava pesada. Ela ama sua mãe e tem ainda mais medo de que um dia a família se separe. Thelma era diferente. Ela testemunhava silenciosamente tudo o que fazia seu coração doer. Havia noites em que Madame Márcia acabava de subir ao seu quarto. E Thelma saía para o quintal. Observava a luz do quarto se apagar e chorava baixinho. Ela se lembrou do sorriso, da figura e da voz de Henrico. Estava tudo profundamente gravado em sua mente. Mas pertencia à senhora. Uma vez que Henrico chegou à casa quando Cristóbal estava em uma viagem de negócios, Thelma foi quem abriu o portão. Henrico sorriu, seu olhar involuntariamente parando em seu rosto. Você ainda está bem? Sim, ainda amo, respondeu Thelma suavemente, com o coração batendo forte. Mas quando ele desapareceu na casa, ela percebeu que ele não se importava com ela. Era apenas uma saudação educada. E seu coração estava apenas para a senhora Márcia. Thelma voltou para o quarto, de bruços no travesseiro, e murmurou: se ele olhasse para mim de maneira um pouco diferente. Enquanto isso, na Ariane grega, a esposa de Henrico vive nos longos dias de saudade. Ariane tem 30 anos. Tem um rosto gentil. Deu à luz uma vez. Ainda tem as feições de Ariane.
Trabalha como professora de jardim de infância. O trabalho é simples. O salário não é alto, mas regular. Todas as tardes depois da aula, vendo jovens casais virem buscar seus filhos, Ariane fica com o coração partido. Ela esperava que Henrico precisasse de apenas alguns dias para o casal se reunir, para que a criança tivesse um pai ao seu lado. Mas toda vez que Henrico voltava para sua cidade natal, ele era superficialmente como se estivesse apenas voltando para completar suas funções. O abraço não é apertado. A história não é longa. Seus olhos estão sempre perdidos em outro lugar. Ariane começou a duvidar. Muitas vezes. Ela perguntou: por que você vai a Paris e raramente liga de volta? Henrico sorriu e disse: estou muito ocupado. Irmã, há muito trabalho a fazer. O telefone fica sem sinal quando a bateria acaba. A maneira de se dirigir a irmãs e esposa soa estranha e distante. Ariane não era ingênua o suficiente para acreditar para sempre. Uma noite, quando Henrico desligou o telefone após uma breve ligação, Ariane ficou sentada em contemplação por um longo tempo. Ela decidiu ligar para sua prima que morava em Paris. Irmã, o irmão Henrico tem trabalhado lá ultimamente. Se eu tiver a oportunidade de prestar atenção para ajudá-la a ver o que ele faz e com quem ele vai. Vejo que você mudou muito. Do outro lado da linha, o irmão mais novo ponderou e respondeu suavemente: sim, pode ficar tranquilo, vou ficar de olho nisso. Ariane desligou. Seu coração estava confuso. O palpite de sua esposa a deixou sem dormir a noite toda. Quanto a Henrico, ele não sabia que havia uma onda underground surgindo em sua cidade natal. Para ele, todos os dias em Paris são uma doce aventura. Dona Márcia já está acostumada a namorar. Ele confortavelmente manda mensagens e liga: irmã, até amanhã no antigo restaurante. Vou trazer um pouco de comida para a sala de plantão para você hoje à noite. Cristóbal, meu marido está fora. A vila está muito triste. Você virá. Essas mensagens eram como mel que tornavam difícil para Dona Márcia recusar. Um dia, eles cozinharam juntos na cozinha de uma casa vazia. Márcia ficou envergonhada quando Henrico lavou os legumes e arregaçou as mangas. Um dia ele visitou a sala de plantão. Os dois sentaram-se próximos um do outro, ouvindo música ao telefone, em silêncio sem dizer nada. Tudo isso fez com que Dona Márcia visse que sua vida tomaria um novo rumo, cheia de cor e entusiasmo. Mas essa mudança não passou pelos olhos de Marília. À tarde, Marília chegou cedo da escola e viu os sapatos masculinos colocados na porta. Na sala de estar, a risada familiar de Henrico ecoou. O coração de Marília apertou. Ela se retirou apressadamente para o quintal. Aninhou-se à sombra das árvores e sentou-se em silêncio por horas. Medo e tristeza giravam, mas ela não se atreveu a contar a ninguém. Naquela noite, Marília escreveu em seu diário: eu não sou mais como você. Mamãe sorriu mais bonita, mas havia algo estranho em seus olhos. Não sei se devo ficar feliz ou triste. Só espero que minha mãe não faça nada para quebrar a família. Na grande mansão, cada pessoa guarda um segredo. Dona Márcia estava bêbada em seu novo amor. Assustada, mas incapaz de parar. Henrico gostou do caso desajeitado, tratando-o como um troféu. Thelma estava sofrendo com seu amor silencioso. Ciumenta e desamparada, Marília registrou nervosamente cada detalhe inusitado. Na Grécia, Ariane começou a se virar silenciosamente, esperando o dia em que a verdade viria à tona. Tudo é como ondas subterrâneas silenciosas, mas apenas um vento forte. Tudo vai explodir. O primo de Ariane, Mauro, tem 20 e poucos anos, trabalhando como funcionário de uma empresa de mídia em Paris. Ao ouvir o confidente de sua irmã sobre a mudança incomum de seu cunhado, Mauro acenou com a cabeça imediatamente: pode ficar tranquilo. Estou livre para voltar do trabalho. Vou ficar de olho nisso. Se houver algo estranho, vou denunciá-lo imediatamente. Mauro é rápido em se acostumar a tirar fotos e vídeos. Por isso não é difícil acompanhá-lo. Pela primeira vez, Mauro segue Henrico de um prédio suburbano.
Ele deixou o canteiro de obras às 17 horas, vestiu uma camisa nova, borrifou um pouco de perfume e chamou um táxi. Mauro silenciosamente andava de moto atrás. O táxi parou em um restaurante ao longo do rio Sena. Lá, Enrico desceu e entrou com uma mulher bem vestida e bem enrolada. Madame Márcia. Mauro de repente pegou a câmera para tirar uma foto panorâmica. Os dois sentaram-se um em frente ao outro, comendo e rindo, arregalando os olhos. Obviamente, não são apenas colegas ou amigos. Ao saírem, Mauro viu Enrico abrir galantemente a porta do carro. E Madame Márcia se inclinou e sorriu suavemente. Aquela cena, se Ariane a tivesse visto, certamente teria partido seu coração. Mauro voltou para o quarto do motel e mandou uma mensagem para ela: Irmã, estou começando a ter provas. Enrico não cuida apenas do projeto. Ariane terminou de ler, com as mãos trêmulas. Ela tentou manter a calma e disse: Não tenha pressa. Apenas assista mais. Quero ter certeza. Não quero suspeitar. Na vila, Marília também foi chegando à verdade. Uma tarde, a senhora Márcia não havia chegado do trabalho e Enrico havia saído cedo. Ele estava na sala abrindo seu laptop para fazer alguma coisa. Marília desceu até a cozinha para pegar água. Passou acidentalmente. A tela estava iluminada e uma série de mensagens doces apareceu na porta do bate-papo. Sinto tanto a sua falta. Venha para a sala de plantão amanhã. Já combinei um turno. O irmão Cristóbal disse que voltará na próxima semana e eu esperarei por você. A mensagem mostrava o nome de M Hospital. O coração de Marília parecia estar sufocado por alguém. Marília parou, quase deixando cair o copo d'água. Enrico olhou para cima e riu. Oh, você está caindo? Qual é o problema? Eu trabalho um pouco. Marília sorriu ironicamente e se afastou apressadamente. Mas a imagem na tela já estava impressa em sua mente. Naquela noite, ela chorou sozinha, abraçou seu travesseiro e viu sua mãe se tornando cada vez mais estranha. Thelma também sentiu a atmosfera. Toda vez que Enrico vem, ela fica ansiosa e amarga. Em seu coração, ela repreendeu silenciosamente Madame Márcia: Eu sou o mestre. Como posso conquistar o coração desse homem enquanto o Sr. Cristóbal ainda é bom para mim? Mas então a irmã Thelma riu amargamente de si mesma, porque nem ela mesma era qualificada. Era apenas uma empregada. Um dia, enquanto limpava o quarto, Dona Thelma acidentalmente viu uma pequena foto debaixo do travesseiro de Dona Márcia, que ela e Enrico tiraram na praia de Sansã, de mãos dadas. Com um sorriso brilhante, Thelma pegou, com os olhos embaçados. Sabia que mais cedo ou mais tarde esse jogo teria consequências. Enrico, entretanto, ainda era subjetivo. Achava que Dona Márcia lhe pertencia completamente. O Sr. Cristóbal estava ocupado com o trabalho e muitas vezes trabalhava. E Ariane estava longe, na Grécia, e ele considerava o caso um troféu. Certa vez, ele disse a Madame Márcia: Eu sei que você tem medo da voz. Mas a vida é curta. Eu tenho que viver para mim. Você e eu estamos destinados a nos encontrar. Apenas deixe suas emoções liderarem o caminho. Madame Márcia ouviu, com o coração soluçando e preocupado. A razão a levou a parar. Mas suas emoções a empurraram ainda mais. Na Grécia, Ariane estava cada vez mais insegura. Nas noites em que os pequenos dormiam profundamente, Ariane ficava deitada olhando para o teto, com o coração vacilando. A mensagem do primo Mauro a deixou magoada e determinada. Ela disse a si mesma: se Enrico realmente trai, devo saber claramente. Tenho que enfrentá-lo. Não posso ficar cego para sempre. Ariane começou a manter um diário. Em que dia Enrico ligou? O que ele disse sobre sua cidade natal? Qual foi sua atitude? Ela silenciosamente coletou cada evidência, esperando o dia raiar. Na vila, Marília continuou a notar. Outra vez, quando ela estava limpando o quarto de sua mãe, ela viu uma pequena caixa de presente na penteadeira, dentro da qual havia uma pulseira de prata gravada com as palavras Mi 2025. Marília ficou atônita. A abreviatura era clara demais. Márcia, Enrico.
Ela segurou a pulseira e sentou-se em silêncio por um longo tempo e depois a colocou de volta em seu lugar. Com a garganta embargada amargamente, Marília não teve coragem de questionar a mãe. Nem sabia com quem compartilhar. Naquela noite, durante o jantar, Marília olhou para Henrico sentado ao lado dele e sorriu e falou como se não fosse nada. Madame Márcia corou, olhando para ele enquanto comia. Thelma silenciosamente pegou a sopa, escondendo seu olhar amargo. A atmosfera daquela refeição apenas o Sr. Cristóbal, o marido legal, não sabia nada. Ele ainda sorriu e contou sobre seu trabalho e disse: amanhã eu tenho meu próprio horário de condução. Levo um hóspede para a casa por alguns minutos e depois saio imediatamente. Vou me preparar para receber convidados. Henrico sorriu levemente. Em sua mente, tudo ainda estava ao seu alcance. Mas ele não sabia que o cerco estava gradualmente se apertando. Mauro tem imagens cada vez mais claras. Ariane esperou silenciosamente o dia para encarar a verdade. Marília tinha em mente as evidências que havia testemunhado com seus próprios olhos. Thelma estava atormentada. Ela poderia dizer isso a qualquer momento. As coisas estão lentamente se aproximando de um ponto de inflexão. E quando os segredos não são mais segredos, ninguém sabe onde as consequências vão parar. Por ocasião das férias de verão do ano seguinte, o hospital onde a senhora Márcia trabalha organizou longas férias para todo o grupo. O local é um resort de praia em Biarritz. Todos os médicos e suas famílias estão ansiosos para participar. Cristóbal estava ocupado com o trabalho, apenas organizando para levar sua esposa e filha Marília ao aeroporto e voltar para suas agendas agitadas. Na vila, apenas a gentil e devotada irmã Thelma permanece. No dia em que se despediu da patroa e da dona Marília, a irmã Thelma limpa-o silenciosamente, com o coração indescritível. Por muitos anos como trabalhadora contratada, ela está acostumada com a cena de casas lotadas. Agora de repente o silêncio é ainda mais triste. Naquela tarde, enquanto a luz do sol caía sobre as árvores, o telefone de Thelma tocou de repente. Na tela, o nome da pessoa com quem ela sonhava e tinha medo: Henrico. Irmã Thelma, ouvi dizer que a casa sumiu hoje. Certo? A voz de Henrico soou meio provocadora, meio questionadora. Thelma tremeu levemente. Sim. A patroa e a dona Marília saíram de férias. E devem estar de volta daqui a uma semana. Henrico sorriu levemente, sua voz quente e cheia de intenção. É triste que você esteja sozinho em casa. Ou hoje à noite, vou levá-lo para comer, como se para compensar a última vez que prometi para sempre. Mas não a cumpri. Thelma ficou em silêncio por alguns segundos. E uma onda estranha surgiu em seu coração. Durante meses, ela secretamente olhou para ele da porta, do portão. Quantas noites ela sonhou com aquele sorriso brilhante. E agora que ele tomou a iniciativa de marcar uma consulta, ela sabia muito bem que não deveria. Mas a razão gradualmente perdeu suas emoções. Tudo bem, mas não deixe ninguém saber, respondeu Thelma baixinho, com a voz trêmula. Exatamente às 8 horas, o carro velho de Henrico parou em frente ao portão. Ele desceu, com uma camisa branca, calças elegantes e um comportamento confiante. Thelma timidamente abriu o portão. E hoje também vestiu um vestido simples que não tinha a oportunidade de usar há muito tempo. Oh, a irmã Thelma está tão diferente hoje. Como uma garota na casa dos 20 anos. Henrico riu, seus olhos brilhando. O elogio fez as bochechas de Thelma corarem. Ela desajeitadamente entrou no carro. O leve cheiro do perfume de Henrico fez seu coração fraco bater fora do ritmo. Eles foram a um restaurante à beira do lago para pedir alguns pratos simples. Henrico fala constantemente sobre seu trabalho e amigos. Thelma sorriu mais do que nunca, seus olhos brilhando. Às vezes, os olhos dos dois se entreolhavam e havia uma camada de emoção imprevisível como seda vaga. Depois de comer, Henrico disse: Eu sei que há um novo Parque do Amor que foi inaugurado recentemente. A paisagem é muito bonita. Ou posso dar um passeio para me refrescar. Thelma estava confusa, mas não podia recusar. O Parque do Amor à noite brilhava com luzes.
A estrada pavimentada serpenteava ao redor do lago. Casais que passavam cantavam e risadas ecoavam por toda a rua. Thelma sentiu que seu coração era tímido e caloroso. Henrico caminhou ao lado dele, ocasionalmente se aproximando deliberadamente. Ele contou histórias simples. Então de repente agarrou a mão dela. Thelma se assustou e quis se retirar. Mas sua atração era muito forte e seu coração não estava mais acordado. Irmã Thelma, eu sei que você está prestando atenção em mim há muito tempo. E eu não fui acidental. Sussurrou Henrico, seus olhos olhando profundamente em seus olhos confusos. Os lábios de Thelma tremeram. Não fale de forma diversa. Eu sou um hóspede na casa. A senhoria sabe disso. E ela está toda morta. Mestre ou não, você também é uma mulher. Você também é um homem e sabe a quem ouvir. Henrico olhou profundamente em seus olhos. Sua voz rouca. Naquele momento, todas as paredes que Thelma tentou construir desmoronaram. Henrico era como um vento estranho, varrendo toda a razão. Eles se sentaram em um banco de pedra à beira do lago. A noite estava silenciosa, apenas o som de carrapatos e o som da água rolando. Pela primeira vez, ela não se esquivou. Seus lábios trêmulos responderam gentilmente àquele beijo inesperado. Tudo aconteceu mais rápido do que os dois pensavam. Reservas e obstáculos ficam apenas na memória. No meio do parque bem iluminado, eles parecem ter esquecido o mundo ao seu redor. Então eles se levaram para o hotel e os dois corpos foram enrolados juntos na cama. Suas mãos rastejando cada centímetro da carne da mulher sob seus corpos com a habilidade de um marido. Isso fez Thelma sentir os sentimentos de amor do homem que ela esperava há tanto tempo. Agora, ela não esperava voltar ao momento mais feliz da mulher que havia falecido. Depois de conversarem, Thelma deitou-se ao lado dela, com os olhos cheios de lágrimas. Não eram lágrimas de dor, mas uma emoção caótica, feliz, culpada e temerosa. Irmã, está errado hoje? Ela perguntou suavemente, sua voz trêmula. Henrico riu, estendendo a mão para agarrar a mão dela. Certo ou errado, meu coração sabe. Não pense muito. Eu quero ter momentos reais com você. Isso é o suficiente. Thelma abaixou a cabeça silenciosamente. Mas em seu coração ela sabia que o limite mais frágil havia sido quebrado. De agora em diante, ela não podia mais olhar para Henrico como um convidado na casa da amante. Naquela noite, quando voltou para a vila, irmã Thelma deitou-se sem dormir. A figura de Henrico continuava aparecendo, sorriso, respiração. Ela estava preocupada, mas também sonhava. Ela sabia que havia caído em uma espiral imprevisível, mas não teve coragem de escapar. Em um lugar distante, Márcia ainda estava feliz com seus colegas, sem saber que em sua própria casa, outro segredo estava se formando. Um segredo que, se exposto, tudo vai desmoronar. Quanto a Henrico, ele se recostou na cama, sorrindo. Para ele, as duas mulheres, a luxuosa senhoria e a empregada viúva se apaixonaram por ele. Ele vê isso como uma conquista, uma alegria por ser o vencedor. Mas ele não esperava que quanto mais relacionamentos se sobrepõem, quanto mais laços se unissem, mais cedo chegaria o dia em que todos se separariam. Quando as férias terminaram, Dona Márcia voltou para sua casa de família. Assim que entrou em casa, irmã Thelma veio buscá-la. O sorriso ainda era o mesmo de sempre, mas o vislumbre dos olhos era estranho. Não havia mais pura inocência, mas havia algo difícil de esconder. Madame Márcia estava observadora, mas apenas olhou para ele. E então entrou, fingindo não notar. A partir daquele dia, cada vez que Thelma limpava ou fazia chá, o olhar de Madame Márcia parava mais. Sondava mais. Uma vaga premonição que a deixava inquieta. Mas ela preferiu ficar em silêncio. Em outros lugares, a esposa de Henrico, Ariane, não é mais ambígua. Depois de meses pedindo a parentes que a seguissem, ela tinha fotos de seu marido de mãos dadas com uma mulher dentro e fora do hotel. Até mesmo uma silhueta dele entrando em uma luxuosa vila em Paris. Essas fotos, quando impressas, são como uma faca cortada no coração.
Ariane chorou baixinho por muitas noites. Mas depois decidiu não chorar mais. Esse homem, embora seja amoroso, ainda é o pai de seu filho. Ela precisava de um confronto para saber como seguir em frente. Ela pegou o telefone e ligou. Henrico, volte para sua cidade natal imediatamente. Eu preciso conversar. Sua voz era tão calma que Henrico se assustou. Ele estava acostumado com a gentileza e paciência de sua esposa. Então, quando ouviu essa dureza, soube que algo estava errado. Na tarde seguinte, Henrico estava na Grécia, na pequena casa. Ariane estava sentada esperando. Na frente dela havia um arquivo de fotografias. Assim que ele entrou, Ariane empurrou tudo para a mesa. Você olha para si mesmo. Não precisa explicar. Henrico segurava cada foto. A seção transversal não tinha mais uma gota de sangue e o suor escorria. Embora não estivesse quente, ele sabia que todas as falácias não tinham sentido naquele momento. Ariane olhou diretamente nos olhos do marido. Incomumente calma. Você sabe há quantos anos eu acredito em você? Você sabe o que quer que o pai dele faça todos os dias? E ainda assim você faz isso? Henrico engasgou com suas palavras. Ele largou a foto, ajoelhou-se na frente de sua esposa. Ariane, você está errada. Ele levou tudo. Apenas me peça para lhe dar uma chance. Não me deixe perder meu pai. Ariane fechou os olhos. Lágrimas derramaram e seu coração lutou violentamente. Perdoe ou deixe ir. A felicidade da família ainda se curará depois de uma rachadura tão grande. Enquanto Henrico implorava perdão à esposa em Paris, Márcia estava sentada na clínica olhando para o espelho à sua frente. A mulher de 45 anos era rica e bem casada. Mas seu coração foi tocado por um homem mais jovem, um paciente idoso. Irmã Thelma abraçou o amor desajeitado que acabara de começar. E seu coração se dispersou. Cada pessoa tem uma vez. Cada pessoa tem um segredo. A história não tem fim. Porque a escolha ainda está por vir. Ariane perdoará ou será decisiva? Henrico realmente dará meia volta ou continuará a deslizar? A senhora Márcia ousou encarar a verdade à medida que os vínculos se tornavam aparentes. E a irmã Thelma vai deixar ir ou continuar a aceitar sua identidade no escuro? Caros ouvintes, a história aqui gostaria de ser encerrada temporariamente. O final está aberto para que cada pessoa reflita e escolha sua própria maneira de olhar para ele. No amor e no matrimônio, a linha entre sacrifício e egoísmo, entre responsabilidade e paixão, é muito frágil. Você escolherá a vocação ou seguirá o chamado do seu coração? Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta seção de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto do amor não correspondido. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.